Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, por saber que Ele nos concede mais um dia na sua presença. Estamos de pé por graça, infinitamente a graça e a bondade de Deus nos alcançou. Ainda quando éramos pecadores, o Senhor nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Temos que ter um coração grato ao nosso Deus. E eu queria deixar nessa devocional de hoje, 2 Reis, capítulo 6. Eliseu faz flutuar o machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou uma madeira e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Talvez você fale assim: pastora Rosângela, o que essa palavra tem a ver nessa devocional de hoje? Tem muito a ver na minha e na sua vida. Este homem, chamado Eliseu, o profeta, que foi aprendiz de profeta de Elias, este homem, chamado Eliseu, foi ali convidado pelos seus servos. E algo que me chamou a atenção foi a prontidão dele. Ele falou: eu irei convosco. A prontidão do homem de Deus, da mulher de Deus. Nós temos que estar prontos em Deus para executar aquilo que Ele quer. E este homem estava pronto, chamado Eliseu. Quando seus servos chamaram, ele disse: eu irei. E ele foi. Ele, chegando ali com os servos, cortaram madeira. Mas aconteceu um acidente. Aconteceu uma situação, uma calamidade para aqueles homens. Caiu o machado na água e sumiu. Porém, existia um homem de Deus ali. Talvez você fale assim: pastor, é impossível disso acontecer. Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Assim como na sua vida, para Deus nada é impossível. E aqui, ele diz: ai, meu senhor, esse machado era emprestado. Eita, olha a outra dificuldade. Além de ter caído na água, sumiu e ainda era emprestado. Que situação, que tribulação. Mas existia ali um homem de Deus que disse: onde caiu o machado? Perguntou aos servos: onde caiu o machado? Ou seja, eu não quero saber se ele está debaixo, no fundo do rio. Eu não quero saber qual é a dificuldade que esse machado proporciona a você por ser ele emprestado e por ter ele caído dentro do rio. Eu quero saber onde ele caiu. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós ficamos procurando subterfúgios. Ficamos procurando justificativas para situações, ao invés de crer e entender que o Senhor da história está ali conosco. E ele só fala assim: creia. E ele só fala assim: sem fé é impossível me agradar. E este homem, que foi aprendiz de profeta, e que agora era um profeta exímio,
levantado por Deus, ele fala assim, onde caiu? Isso significa posicionamento. Ele se posicionou, tanto para ir com eles, como dentro da dificuldade. Este homem se posicionou. Será que nós temos nos posicionado? Será que nós temos nos posicionado na situação que estamos vivendo? Nas respostas que aguardamos? Nas lutas que enfrentamos? Nos desertos que passamos? Nas enfermidades, tanto da alma como do corpo, que passamos ou porventura possamos estar vivenciando essa realidade? Aí ele diz, onde caiu? O servo mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou uma madeira e lançou ali e fez flutuar o ferro. Vamos colocar essa madeira como um cajado. Porque Deus é poderoso para levantar o homem de Deus por meio de uma palavra dizente do Senhor, uma palavra liberada, uma palavra rema, uma palavra de efeito para o louvor da glória de Deus. E foi o que Deus fez. Eliseu discerniu que tinha que lançar a madeira naquele lugar, naquela direção. Ei, não foi a madeira que efetuou o milagre. Foi o Deus do profeta que executou o milagre através do ato de fé daquele homem. Às vezes, fazemos tudo errado. Às vezes, não entendemos como temos que nos comportar dentro de uma realidade como essa. E por isso, não conseguimos êxito. Mas este homem discerniu o querer de Deus por meio da sua fé, por meio do seu posicionamento de prontidão, por meio do seu posicionamento de credibilidade naquilo que o Senhor expressa na sua palavra, em tudo aquilo que ele vivenciou no seu aprendizado com o seu líder. Sabe qual é o maior problema também? Que muitos não crescem na fé, às vezes tem umas gotículas de bênção. Sabe por quê? Porque não querem ouvir os seus profetas. Porque não querem ouvir os seus líderes. Porque não são humildes para se assentar e ouvir os seus líderes. Porque não são humildes para ouvir aquele que já tem um trajeto de vida longo. Aí automaticamente, ao invés de receber uma chuvarada de bênçãos sobre eles, recebe gotículas e se contentam com isso. Deus não quer que você receba gotículas. Deus quer que você receba a chuva serôdia de Deus. As águas cristalinas que saem debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia! E disse o profeta, levanta-te. Ou seja, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Ou seja, Deus providenciou o milagre e o machado foi descoberto. O machado foi achado. O machado foi entregue àquele que estava desesperado. Talvez você esteja desesperado, mas não vá atrás de situações. Não vá atrás de profecias. Tem muitas pessoas que indo atrás de reteté. Deus não mandou a gente ir atrás de reteté, mesmo porque reteté é uma palavra que vem da África no intuito de invocação a demônios. E tem muitas pessoas aí com a vida atrofiada porque está usando um termo contrário à natureza de Deus. Deus não nos chamou para ir atrás disso. Deus nos chamou para vivenciarmos a palavra de Deus, permanecermos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes e penetra até a divisão de alma e espírito e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deus nos chamou para ter uma vida de oração, porque a oração move o braço de Deus. Deus nos chamou para ter uma vida de fé, porque a fé move os montes no sentido de coisas que parecem
que jamais irão acontecer. Deus é poderoso para mover essa situação e te dar a vitória. Deus nos chama para crermos sem ver, para crermos sem ver situações palpáveis, porque a Bíblia diz que nada é impossível para aquele que crê. Receba nesse dia, nessa devocional, uma certeza de que Deus quer que tenhamos prontidão, posicionamento e fé. Prontidão, posicionamento e fé. Prontidão, posicionamento e fé. E tudo isso nós adquirimos por meio de Jeremias 1,12. Viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É a palavra de Deus. E o outro ponto é Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É através da palavra que somos vitoriosos. Em o nome de Jesus o Cristo, um forte abraço da pastora Rosângela Soares de Souza. E atente, que possamos atentar para a verdade que Deus expressa aqui nesse texto. Um abraço.